Seja bem-vindo ao canal Faça Fortuna. Nesse vídeo vamos falar sobre o Banco ABC, seu perfil, suas estratégias, seu desempenho, inclusive analisar o seu balanço do último trimestre de 2021, como que ele vem performando e o que a gente pode esperar das ações. Será que vale a pena ou não investir no banco? Se você ainda não me conhece, eu sou o Cassados. Esse canal é sobre o mercado e investimentos. Se você se interessa no assunto, já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. O Banco ABC tem uma história relativamente recente aqui no Brasil, se a gente comparar aos outros bancos, inclusive os bancos médios que atuam aqui. Ele nasceu sendo um braço do Arab Banking Corporation. É um banco multinacional que atua fortemente no Oriente Médio e no Norte da África, mas mesmo assim o Banco ABC tem uma estrutura própria, uma gestão própria, com autonomia e foco exclusivamente aqui no Brasil. Essa estrutura pode ser colocada como similar ao Santander Brasil, que é controlado por um banco também multinacional, um controlador multinacional com sede na Espanha. E uma coisa que a gente pode notar de similar a esses dois bancos, talvez seja que esses dois bancos acabem distribuindo mais dividendos de uma forma mais generosa, porque os seus controladores querem ser remunerados pelo seu investimento aqui no Brasil. O Banco ABC ele tem um foco na atividade empresarial, sendo que os seus principais clientes é o segmento corporate, empresas que têm um faturamento acima de 300 milhões de reais, ou seja, mas vem nos últimos meses, principalmente a partir do final de 2019, tentando expandir para o segmento middle, empresas que faturam de 30 a 300 milhões, aproveitando da escalonabilidade que traz com a tecnologia. Antes, situações que não era possível devido ao porte do banco, ao tamanho, à quantidade de funcionários, hoje é possível porque a tecnologia acaba aproximando e trazendo escalonabilidade. Inclusive, a gente consegue ver através de divulgações da empresa que ela conseguiu aumentar em mais de 60% a sua base de clientes nos últimos 18 meses e além do aumento da base de clientes também vem aumentando a gama de produtos que estão oferecendo, como a oferta de consignação, não diretamente para o varejo, mas para o segmento empresarial, para que os colaboradores dessas empresas tenham acesso, além do aprofundamento de digitalização de processos, atuação em novos segmentos e parcerias com fintechs também. Esse aqui é o desempenho da ação ABCB4. A gente vê que desde 2017 a ação vem lateralizando, não teve valorização nenhuma. Mas, por outro lado, a gente vê que tem um yield bastante atrativo, 6%, muito acima da média do Ibovespa e, inclusive, acima também dos seus pares do setor bancário, que já é conhecido distribuidor de dividendos. A gente vê que não é só agora, ela vem distribuindo dividendos há bastante tempo e desde 2015, uma distribuição acima de R$1. 2020 foi uma situação atípica, o Banco Central limitou a distribuição de dividendos. A gente pode desconsiderar sim esse 2020. Ela é uma ação boa pagadora de dividendos, o que gera valor para os seus acionistas. Então teve uma rentabilidade, como a ação lateralizou, foi próximo de 6% ao ano. Mas como é que a empresa vem? Será que ela está melhorando seus resultados? Será que ela está conseguindo crescer? O que a gente pode esperar para o futuro? Então bora lá, aqui é o balanço da empresa. É um banco, então a gestão de ativos conta muito, a gente tem um crescimento em torno de 18% da sua gestão de ativos total. Aumentou sua operação de crédito nos primeiros 9 meses de 2021 em quase R$1 bilhão. Teve um aumento da provisão para o calote. Quem acompanha o canal sabe muito bem que essa provisão para o calote é uma expectativa que o banco tem de uma parte dos empréstimos que muito provavelmente não serão pagos. Não é o calote propriamente dito, é uma antecipação. E como é uma antecipação, quer dizer que se o calote chegar, já está contabilizado. Mas se o calote, ou seja, se os empréstimos forem pagos de uma maneira melhor do que as expectativas do banco, essa provisão é revertida e é direto lucro na última linha do balanço. Dá uma turbinada nos resultados dos bancos, é o que a gente vem vendo nesse ano de 2021. Para quem acompanha o canal, já estava esperando isso, porque eu já fiz vídeo falando disso ainda no final de 2020. Aqui a gente vê um sinal amarelo, um ponto de atenção. Os depósitos dos seus clientes em relação ao final de 2020 diminuiu.
Isso pode ser um sinal de dificuldade de fidelização dos seus clientes. E um outro ponto é que se os depósitos estão diminuindo, quer dizer que o banco vai ter que tomar recursos ou no mercado ou tomar empréstimo, e isso acarreta custos maiores na sua intermediação financeira. E aqui, como eu tinha falado, aumentou aqui 2,8 bilhões, um pouco mais que 2,8 bilhões em obrigações por empréstimo no mercado, acaba pagando um juro maior do que as captações dos próprios clientes. Beleza, então bora lá para o resultado. Teve um aumento muito bacana das suas receitas, praticamente um aumento de 1/3, mais de 30% em relação ao mesmo trimestre de 2020. Quem acompanha o canal já sabe que as taxas de juros mais elevadas, e como o Banco Central já determinou o aumento de 1,5% na última reunião, que foi para 7,75%, que vai para 9,25% ainda nesse ano. Se a gente pensar que saiu de uma Selic de 2% ao ano, então é um aumento absurdo, favorece demais o setor bancário, porque melhora as margens, que é do spread, ou seja, da diferença entre o que ele paga para os seus depositantes, o que ele paga para os seus clientes que deixam o seu dinheiro no banco e o que ele consegue aplicar no mercado aberto ou emprestando o seu dinheiro a juros maiores. A gente vê também que houve sim um aumento de despesa da intermediação financeira, inclusive mais do que 30%. Acredito que está muito relacionado à diminuição de depósitos de clientes e a necessidade do banco tomar recurso no mercado aberto, que é mais caro, e também tomar empréstimo para conseguir expandir sua carteira de crédito. Mas mesmo com o aumento do custo, ainda favoreceu o resultado do banco. Teve um resultado por intermediação maior, teve também um aumento na sua prestação de serviço em relação a 2020, muito bacana. E no final a gente vê quase um dobro no lucro em relação ao mesmo trimestre de 2020. Quer dizer que o banco está com uma estratégia sólida, com expansão de sua carteira de crédito. O banco divulgou também que aumentou sua base de clientes, passou da marca de 1.500 clientes, com mais de 1.000 clientes com exposição de crédito. A gente viu que a carteira de crédito aumentou bastante. Então, com o aumento da receita de intermediação financeira, junto com também o aumento da receita de prestação de serviço, o banco praticamente dobrou seu lucro em relação ao terceiro trimestre de 2020. É um resultado bastante sólido, sem dúvida nenhuma, muito positivo. Apesar de um pequeno ponto de atenção, que é a diminuição de depósitos, o que naturalmente pode ocorrer, o ideal é que sempre cresça junto com a carteira de crédito, mas não é nada anormal, não é nada para se assustar, mas sim para se acompanhar. Então bora lá, e como que está a solidez do banco? Vamos ver o índice Basileia. Quem já acompanha o canal sabe muito bem que o índice Basileia é um índice para definir tanto a solidez do banco quanto o seu grau de rentabilidade. Porque quanto maior a sua Basileia, quer dizer que o banco não está conseguindo fazer um uso otimizado de seus recursos, não está conseguindo fazer empréstimos, oferecer serviços, e por consequência a sua rentabilidade fica prejudicada, mas a sua Basileia não pode ficar muito abaixo. Ela ficando abaixo de 11% é um nível crítico, mas muito perto de 11% também não é muito interessante, porque o banco começa a ter dificuldade para expandir sua carteira de crédito, aumentar sua rentabilidade ainda mais, além de que a própria solidez da instituição financeira começa a ficar ameaçada. Então, o Banco ABC está em 14,6%, é um índice muito confortável, tanto em termos de rentabilidade quanto em termos de solidez. Em minha opinião, entre 13% e 17% é uma faixa de conforto. A gente viu que houve um pequeno aumento nas provisões para calote, que é o chamado PDD, mas o que importa mesmo é a inadimplência. Então a gente consegue medir isso com os atrasos de mais de 90 dias, em torno de 1,22% da carteira, o que é basicamente a metade dos seus pares, dos outros bancos. Então é uma inadimplência extremamente saudável.
Banco ABC está com um resultado fortíssimo. Praticamente dobrou seu lucro, aumentou seu cartão de crédito, inadimplência extremamente sob controle, Basileia, que é a sua solidez muito saudável, mas uma pequena diminuição dos seus depósitos dos seus clientes, mas nada que os outros pontos não se sobressaiam de uma maneira extremamente positiva. Mas vamos lá, e como é que está o seu preço de mercado, suas ações? Estão baratas ou não? É um bom ponto de entrada ou não? Bora lá. O dividend yield, como eu já falei, muito bom, acima de 6%, está muito acima da média do Ibovespa, está acima dos seus pares, bancos, então é o dividend yield muito saudável. Preço em relação ao seu lucro, que é o PL, na faixa de 7, quanto menor o PL, melhor. Quer dizer que você está pagando menos por cada real de lucro que a empresa consegue gerar. Esse índice é muito bom, está um pouco abaixo dos seus pares, dos bancos, mas é porque todos os bancos, no geral, tirando as fintechs, igual o Banco Inter, que tem índices realmente muito desproporcionais, que não dá nem para comparar, mas todos os bancos em geral estão muito descontados. Então o Banco ABC não se sobressai tanto. Se sobressai, está melhor do que os seus pares, mas não de lavada. O preço em relação ao valor patrimonial, ou seja, todos os ativos já subtraindo todas as dívidas, está em 0,82, quer dizer que você paga 82 centavos por cada real de patrimônio, fora já as dívidas do banco. Isso quer dizer que é um índice muito barato, a empresa realmente está bem descontada. O banco tem uma margem boa, tem um ROI de 11,62%, é ok. Tem bancos com ROI um pouco melhor, a gente pode citar aqui o Itaú, o Bradesco, o próprio Santander, tem ROI relativamente muito superior. O crescimento das receitas não é muito considerável e dos lucros em relação aos últimos 5 anos também está em 6%. Então, aparentemente, esse ano está sendo fora da curva. Porque teve um desempenho muito forte no último trimestre, graças a uma estratégia de expansão da sua base de clientes, além da própria taxa de juros básica da economia brasileira, que é a Selic. Aumentando, ele consegue rentabilizar de uma forma melhor, ganhando margem em relação ao que ele capta dos seus clientes e o que empresta. Conseguiu aumentar a geração de receita através de serviços, o que é extremamente interessante. Quer dizer que seus clientes estão demandando mais do banco e a gente pode ver talvez uma conexão melhor entre o banco e seus clientes. Um ponto de atenção é a diminuição de seus depósitos, mas não acho que seja um sinal vermelho, é apenas um ponto de atenção mesmo. Sem dúvida nenhuma, é muito mais relevante o crescimento do seu lucro, o crescimento da sua base de clientes, a permanência da inadimplência muito baixa, inclusive sendo metade do que é no sistema financeiro nacional. Muito também devido à sua estratégia de trabalhar com empresas com potencial de faturamento maior, sendo uma parte desse segmento, o segmento middle de 30 a 300 milhões e o corporate e acima, ou seja, realmente empresas que estão do meio para cima da pirâmide empresarial aqui no Brasil. Apesar de um indicador ruim que a gente viu, que ele não apresenta um crescimento de receitas, mas isso é em todo o segmento bancário, porque desde 2016, ou seja, exatamente há 5 anos atrás, a Selic vem descendo gradualmente, chegando à sua mínima em 2020, chegando a 2%. Isso afeta diretamente as receitas do banco, que uma boa parte dos seus serviços, inclusive a sua margem financeira, que é a sua maior fonte de receita, está atrelado diretamente aos juros da economia, quanto que ele consegue cobrar dos seus clientes, dos tomadores de crédito, juros, e quanto menor a taxa de juros, menor vai ser essa margem, menor vai ser essa fonte de receita. Então isso afetou todos os bancos e não só o Banco ABC. Um dividend yield maior do que a média da bolsa e maior inclusive que seus pares, o setor bancário aqui no Brasil. Como eu falei no início do vídeo, eu acredito que está atrelado ao fato do seu controlador ele ser uma multinacional. Então, seu controlador tende a querer rentabilizar o máximo possível do Banco ABC. E isso, de uma forma ou outra, acaba sendo bom para os seus acionistas, porque o controlador tem interesse muito alinhado à geração de valor ao acionista e cobra da diretoria e da execução do banco que seja assim. Mas além disso também a gente vê
um PL, que é o preço dividido pelo lucro, também bastante achatado, quanto menor melhor. Não que os demais bancos não estejam também a múltiplos interessantes. Todos eles, na verdade, é um setor muito descontado na bolsa. Mas o Banco ABC acaba ganhando. Um outro ponto eu considero muito na hora de investir é que o seu preço está abaixo do seu valor patrimonial, ou seja, a gente está pagando em torno de 82 centavos por cada real de patrimônio já livre de dívidas do banco. Então realmente é uma promoção da ação. Quando está abaixo de 1, normalmente é sim um indicador de que a empresa ela está barata e é uma empresa que gera lucro já há vários anos. Então é difícil não enxergar como ela não está barata. Mas lembrando sempre que uma ação barata sempre pode ficar mais barata, assim como uma ação cara sempre pode ficar mais cara. Mas se uma ação cara vira uma ação barata, acaba perdendo 80%, 90% do seu valor. E uma ação barata que fica cara, multiplica aí por 8, 9 vezes. Se a gente considerar que os resultados permanecem e não melhoram, que eu acho difícil, eu acredito que todo o setor financeiro nos próximos anos devem ter receitas melhores. Existe um cenário macroeconômico muito mais favorável do que existiu em 2019 ou que existiu em 2020. Então, na minha opinião, sim, é uma ação que vale a pena. Existe um potencial de risco-retorno muito interessante, inclusive também um retorno direto de dividendos muito acima da média também. E já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo sobre investimentos, sobre finanças, sobre o mercado. Dá um joinha se gostou do conteúdo e comenta. Tem alguma coisa para perguntar, alguma dúvida, ou quer que eu fale sobre uma outra ação ou não. Muito obrigado, um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.